Voltamos a falar sobre o anúncio da primeira fase do acordo de paz entre Israel e a Hamas. O grupo terrorista comprometeu-se a liberar os reféns que ainda mantêm seu poder e Tel Aviv a retirar as suas tropas da faixa de Gaza. Ontem vimos imagens que se tornaram raras, naquela região, do povo nas ruas, comemorando, tanto palestinos quanto israelenses, cada um, obviamente, do seu lado da fronteira. Está conosco o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, bom dia mais uma vez, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia a todos que nos escutam. Professor, qual é o tamanho da comemoração que a gente deve ter nesse instante? O quanto estamos mais próximos de uma paz, não vou dizer duradoura, mas pelo menos uma paz na medida do possível naquela região? É isso mesmo, é exatamente isso, Megali, na medida do possível, né? Aliás, foi essa expressão de alguém extremamente diferente dessa briga, né? O chanceler russo usou essa expressão que você acabou de usar, o Sergei Lavrov disse, olha, na medida do possível é o que dá para fazer, é o acordo possível, é exatamente isso, né? De algum modo nós já temos bastante experiência sobre essa guerra, né? São quase 70 mil mortos, ou 67 mil mortos, e mais de 1.200 quando do primeiro ataque. Então, quando nós olhamos para isso, né, o que é que dá para fazer para que essa tragédia humanitária tenha algum fim, né? Vai ter fim? Bom, aí é aquele duelo entre a experiência e a esperança, né? O que nós estamos assistindo é a primeira etapa. O quadro político, Megali, mudou bastante, né? Tanto em relação ao Hamas, como principalmente em Israel, né? Há um quadro político novo dos dois lados. Eu acho que isso provocou essa possibilidade de agir efetivamente. O que é de efetivo nós temos, né? As duas maiores exigências dos dois lados foram aparentemente atendidas. Vamos lá, né? Os reféns serão libertados do Hamas, como exigiam os israelenses, era a primeira exigência, tem todo um sentido, e isso parece que vai acontecer em etapas, a primeira delas sábado. Ah, ótimo, está tudo resolvido. Não, isso já aconteceu em janeiro e março do ano passado, e isso não significou o fim do conflito. Os reféns não serão todos soltos de uma vez, haverão etapas. Por outro lado, né, aquilo que era a exigência maior do Hamas também tem condicionantes. Qual era a exigência? Soltar os reféns desde que Israel saia do território de Gaza, as tropas, os tanques e os bombardeios parem. Outra situação bastante delicada que nós já vimos esse filme também, né? Israel sai um trecho, depois volta, quebra o acordo e volta a atacar violentamente. Israel é dona de praticamente 80% de Gaza. Então, quais serão os termos? Não há notícia sobre isso. Não há nenhuma divulgação sobre esse quadro. Esta é só a primeira etapa. Nós podemos conversar sobre a segunda etapa, que é o que fazer com Gaza depois que Israel sair. Professor, inclusive um dos pontos colocados por Israel seria que Hamas e outras facções, eles colocam como facções palestinas, fiquem impedidas de participar do novo governo direta e indiretamente. Nesse momento, imagino que não só a imprensa brasileira, mas a imprensa global como um todo, esteja com a atenção voltada para as vítimas que estão na faixa de Gaza e que são mortas e assassinadas todos os dias e os bombardeios, também com relação aos reféns israelenses que querem voltar para casa e as famílias e o sofrimento dessas famílias. E o acompanhamento dessa questão política tem ficado um pouco em segundo plano, pelo menos aqui na nossa cobertura, no nosso esforço de reportagem. Como o senhor acompanha isso de forma muito próxima, quem é que entra no lugar agora de Hamas e essas outras facções, como coloca o governo de Israel, para dar andamento nessas negociações, para dar andamento em um novo governo na faixa de Gaza, até porque o que a gente tem também é um chamado Conselho da Paz,
que seria presidido por Estados Unidos e principalmente por Donald Trump, e parece ser um grupo que impõe as suas posições e as suas colocações de forma bastante autoritária, né, professor? Quem é que pode assumir o lado das negociações pelo lado dos palestinos? Carla, você tocou no ponto central, porque atrás do que você está falando tá? Vai ter autodeterminação de verdade na Palestina, na direção de um Estado palestino que, olha, veja bem, não é eu ou você achando que essa é a melhor solução. A sociedade israelense, a outra parte da sociedade israelense, que não é Netanyahu, concorda exatamente com isso. Né? O plano de paz sinaliza, olha, esse é o ponto essencial, o plano de paz sinaliza autodeterminação. Nomeou uma comissão que será de tecnocratas palestinos para iniciar a transição. Em outras palavras, como é que vai entrar a ajuda humanitária? Como é que vai consertar o cano de água? Como é que vai... Coisas bem concretas, ainda não estamos nem falando da reconstrução. Né? Estamos falando só da ocupação. Esse grupo tecnocrata palestino não terá a presença do Hamas. Ponto importante, o Hamas concordou com isso. Tá? O Hamas aceitou isso. Qual é o novo ponto de obstáculo? Qual é o novo obstáculo? O Hamas tem que se desarmar. Essa história vai ser muito difícil de acontecer exatamente. Como que isso vai acontecer? Olha quantas nuances. Né? O que é que nós temos de concreto, que é o que você falou? Né? O Hamas percebeu que não dará, se ele quiser alguma autodeterminação, ele não pode participar. Israel percebeu, se ela quiser algum projeto de paz, que ela vai ter que deixar isso acontecer. É isto que mudou. Né? No interior de Israel, quando a gente olha para o interior de Israel, a gente observa uma situação muito interessante. Né? Os partidos de oposição dentro de Israel esqueceram as brigas internas e apoiaram o plano de paz, com exceção do Netanyahu, com exceção dos grupos ultra-ortodoxos. O partido centrista, que é o maior dele, do Yair Lapid, que já foi primeiro-ministro, o partido conservador do Benny Gantz, que é um partido grande também, tem expressão no parlamento. E agora o ponto mais importante, o partido religioso, o Sha'as, também concordou com o plano de paz com autodeterminação. Você vai me perguntar, quem é que discordou? Quem sustenta Netanyahu? Os grupos ultra-ortodoxos. Veja bem, no Knesset, no parlamento, nós temos 120 deputados. O Netanyahu tem 61, um a mais só. Ele está com a corda no pescoço. Ele depende dos ultra-ortodoxos, dos radicais. Então, há toda uma cautela, porque a pergunta central sobre isso é o que é que Trump prometeu, o que é que Trump garantiu para Netanyahu para que ele dissesse sim, para que ele concordasse. Né? Esse ponto é central para a gente entender o jogo, porque senão é o que você perguntou. Né? Como é que fica o jogo político? Nós prestamos atenção no drama humanitário, dos dois lados, que seja claro. Os reféns, 66 mil mortos. Está tudo bem. Ótimo. Vamos melhorar nesse aspecto. Qual é o passo seguinte que vai impedir a próxima cena de guerra? Esse passo é isto, autodeterminação e que tipo de controle efetivo a sociedade israelense terá dessas posições radicalizadas. Eles têm dois ministros, o ministro das Finanças e o ministro da Segurança Nacional. Esses dois ministros juntos têm o poder de derrubar o governo. Aliás, basta um deputado só sair do apoio, parar com a abstenção e o governo cai. Esse ponto me parece sensível demais. Como é que nós vamos fazer essa segunda parte? Foi aí que tudo se perdeu, foi aí que tudo encrespou, foi aí que voltou a guerra, tanto em janeiro como em março do ano passado. Professor, o senhor está falando de contorno político, que agora é um pouco diferente do que tínhamos meses atrás, ou um ano atrás. Benjamin Netanyahu ganhou uma sobrevida depois daquela moção, sobreviveu à moção
que poderia acabar com o governo. O senhor entende, portanto, que o aspecto político, olhando até para a eleição em 26, é o que pesa nesse momento para Netanyahu? E no caso de Trump, qual é o novo contorno político para essa mudança? Essa pergunta é interessante, sabe por quê? Porque o Trump garantiu, deu mais uma vez uma demonstração para todos nós, né? Nós podemos falar o que nós quisermos de Trump, o que a gente quiser. Tem uma coisa que o Trump realmente é especialista em show, em mídia. Ele é bom nisso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Ele se reservou os melhores lugares, ele reservou o anúncio do plano, como aconteceu ontem, foi ele, né? Não adianta a gente também nos escondermos disso, né? Isso tudo tem a ver com o anúncio do plano de paz, o plano do Prêmio Nobel de Paz, né? E ele tem uma intenção de estar presente, ou pelo menos disputar. Tudo isso é, né, muito estranho. Mas o fato real é que ele manobra bem essa situação do aparato político, com o que ele controla a crise interna. Aí é que está. O Trump adora a paz. Não. É interno. Ele, com isso, fica para depois o aumento do preço da carne. Isso fica para depois os empregos que não aparecem porque as indústrias... né? Tudo isso já significa queda na popularidade. Nós temos falado pouco disso. 2 pesquisas, a da Marplan e a do New York Times com o YouGov, as duas sinalizando pela primeira vez ele está com 37%. É o índice mais baixo nessa altura do governo, com 6 meses e pouco de governo, dos últimos 50 anos. Só Nixon tinha menos. Quando a gente olha para isso, né, chama atenção. Né? O governo dele está começando. Ele precisa de alguns feitos. Gaza foi. Ele tentou a Ucrânia, deu no que deu. Né? Como diria minha tia-avó, bateu com o nariz na porta do Kremlin e dali não saiu. Né? Ao contrário, a guerra está cada vez pior na Ucrânia. Então, a Gaza serviu para isso. É a tua pergunta, para que Trump quer? Né? Mais ação interna do que externa. É claro que ele tem negócios no Oriente Médio. Estava junto no Cairo o genro dele, Jared Kushner, que é o articulador dos negócios com o Oriente Médio transformado numa grande Dubai. Ok, tá bom, ele tem negócio. Mas eu acho que ele precisa pensar na popularidade, porque, como você lembrou, se tem eleição em Israel, daqui a 13 meses, Sheila, tem eleição decisiva. Ele pode perder o controle de uma das casas, ele e Trump. E isso aí seria um problema sério, ele viraria um pato manco. Então, quando nós entendemos esse quadro, talvez a gente tenha que fazer a mesma pergunta que você, né? O que é que Trump quer tanto com esse acordo de paz? Professor, o nosso tempo está totalmente esgotado, mas vou fazer uma última aqui, que eu imagino que esteja na cabeça do nosso ouvinte. Os atores são confiáveis? Donald Trump é um homem de palavra, a gente tem alguma garantia de que ele vai manter a dele? Israel não pode voltar de novo seus canhões para Gaza assim que receber de volta os reféns? E o Hamas também é um ator confiável, uma bomba não pode explodir em Tel Aviv logo depois da retirada dos tanques? Quer dizer, a gente consegue partir de uma premissa comum de que esses atores são confiáveis para levar essa paz, ainda que no médio prazo? Vocês começaram essa conversa aqui num duelo interessante sobre a experiência e a esperança, né? Isso aí se dá muito, é uma brincadeira antiga, né? Sabe, a experiência nos sinaliza que nenhum desses atores que você comentou são confiáveis. O Guardian, quinta-feira passada, publicou uma matéria fantástica com um analista israelense, Michel Goldenstein, no Guardian de quinta-feira passada, mostrando que 60% dos túneis do Hamas estão intactos. Em outras palavras, de que desarmamento nós vamos falar? 2. As forças de Israel vão se recuar até quando? Nem aqueles corredores que o exército israelense estabeleceu lá em março do ano passado, nada disso apareceu no plano. Como é que você vai tirar toda aquela força armada de Israel? Por onde? Qual é o caminho?
Nada apareceu no plano. Né? Então, se você olha para isso, basta olhar para isso. Um tem aonde esconder arma e soldado, o outro tem como manter os soldados lá. Né? Você olha para isso, você só fica com pena de mais de 20 pessoas dia que morrem de fome em Gaza. E fica claro, com pena também, das famílias dos reféns. Então, quando nós olhamos para esse quadro, não sei não, eu acho que você fechou isso aqui com o jeito certo. Dá para a gente ter mais esperança ou dá para a gente olhar para a experiência e pôr a mão na cabeça? Cada um vai escolher cada um vai fazer a sua escolha sobre essa opinião. Os atores foram para o camarim, mas o palco continua lá, iluminado, montado, né? Não há garantia nenhuma. Exatamente isso. Cada um escolhe se quer confiar, né? Vamos deixar isso para lá. A gente pode torcer, pelo menos, né, professor? Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM, muitíssimo obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Uma boa quinta-feira para o senhor. Eu é que agradeço. Bom dia, Sheila, Carla, Bom dia, Megali, obrigada, um abraço professor. a todos. Até a próxima.